A paz do Senhor Jesus, meus queridos, Deus abençoe a todos vocês. Nós já estamos aqui começando o vídeo, né? Houve um pequeno probleminha aqui, mas nós já começamos o vídeo. E hoje eu quero falar de um assunto muito importante. Vocês estão me ouvindo bem, meus filhinhos? Estão? Estão me ouvindo bem? Estão, né? Glória a Deus. Deixa eu compartilhar aqui esse vídeo. Eu gostaria que você também compartilhasse esse vídeo agora, no poderoso nome de Jesus. Tá bom, meus filhinhos? Compartilhe Jesus. Tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Meus queridos, eu estou falando de uma série de vídeos. Vou fazer 3 vídeos, né? Deixa eu botar essa blusa aqui, que estou com uma outra blusa por baixo. Vou fazer uma série de vídeos, de 3 vídeos, falando sobre esse demônio que tem entrado no sonho. E como eu disse a vocês, uns 3, 4 dias atrás, ensinando a vocês que Deus ele trabalha muito agindo pelo sonho, né? Deixa eu fechar um pouquinho para ver se melhora aqui. Deus ele trabalha muito através dos sonhos. Você vê na Bíblia Sagrada muitas revelações de Deus que se manifestou através dos sonhos da parte de Deus, né, para a vida de muitos homens e mulheres no passado, que foram mensagens divinas para um tempo glorioso na vida deles. Só que eu estou dando essa série de vídeos falando sobre a ação que o inimigo está tendo na vida das pessoas através dos sonhos. E eu vou lhe mostrar ao decorrer desse vídeo a importância de você aprender sobre isso. Por quê? Porque uma ou outra coisa vai acontecer. Ou você recebe a autoridade de Deus, busca a autoridade de Deus para impedir com que esses demônios atuem na sua vida, ou então ele vai concretizar tudo aquilo que ele falar com você através do sonho. Porque tem muitos pastores, né, que dizem que o sonho é simplesmente uma reprodução daquilo que você está pensando durante o dia, que você pensou durante o dia. Pode ser que sim. Muitos sonhos na vida de pessoas são reprodução daquilo que a pessoa viveu durante aquele dia. Isso acontece. Há sonhos que você tem, que eu já tive, de coisas que eu estava pensando durante o dia. Isso acontece. Mas nós não podemos, meus irmãos, deixar de perceber que uma multidão de homens e mulheres estão tendo demônios entrando em teus sonhos e destruindo a sua vida. Eu conheço mulheres que, depois que o demônio começou a visitá-la de madrugada, tendo sonhos com elas, elas deixaram de amar os seus esposos. Eu conheço homens também vice-versa, que deixaram de amar suas esposas porque a partir do momento em que o demônio começou a entrar em seu sonho e atacando neles fortemente, trazendo-lhe coisas que eles não desejavam durante o dia, travou? Eles deixaram de amar suas esposas e procuraram outras mulheres. Vê se está funcionando bem a internet. Travou? Vamos lá. Voltou? Está tudo bem? Voltou, né? Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui esta porta para a internet ficar melhor aqui. Deixa a porta aberta, tá? Glória a Deus, meus queridos. Então, como tem muita gente que diz isso não tem na Bíblia. Não existe passagem na Bíblia, que os demônios entram nos sonhos. Sim, não tem? Tudo bem. Mas tem na Bíblia também o nome do demônio Pombagira? Não tem, mas ele está destruindo mulheres.
Tem na Bíblia também alguns outros demônios que se manifestam hoje, que não manifestou na Bíblia com nome, mas eles estão destruindo vidas. Então o que acontece? Vou ler uma passagem de Jó, para que a gente tenha um entendimento melhor. Olha o que diz o livro de Jó, capítulo 7, verso 13. Quando penso que a minha cama me consolará, e o meu leito aliviará a minha queixa, então me espantas com sonhos e com visões me assombram, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que este meu corpo. Deus permitiu Satanás tocar em Jó em muitas áreas. A única área que Deus não permitiu foi na vida de Jó. Essa foi a única área que Deus não permitiu Satanás tocar. Então, em todas as áreas, fora a vida de Jó, Deus não permitiu que Satanás tirasse a vida de Jó, mas Deus permitiu que Satanás tocasse em quase todo, 99,9% na vida de Jó. Então, Satanás, ele é assim, meus irmãos, quando ele recebe uma permissão de Deus, ou porque para Jó teria que ter uma permissão de Deus. Teria que ter uma permissão de Deus para que Satanás tocasse em Jó. Por quê? Porque Jó era fiel a Deus. Jó era um servo do Senhor, tinha uma fidelidade com Deus. Já em caso de pessoas que não são cristianos ou que não têm uma vida de fidelidade, Satanás não precisa de permissão. Ele encontra legalidade, ele encontra a porta aberta. Então agora quer dizer que Deus só permite Satanás tocar em alguém se Deus permitir? Não, meus irmãos. Quando nós somos fiéis a Deus, de alguma forma Deus está permitindo para nos ensinar alguma coisa. Alguma coisa o Senhor está nos alertando. Alguma coisa o Senhor quer trazer os desígnios do nosso coração, algum pensamento, alguma coisa o Senhor está nos ensinando. Porém, quando se fala de vida de pessoas que não têm assim uma vida com Deus de verdade, Satanás não precisa de permissão. Ele já recebe a permissão pela legalidade que a pessoa tem para com ele. Então, se Satanás encontra uma porta aberta, ele não vai pedir permissão a Deus para entrar, ele vai entrar. Por quê? Porque aquela porta dá a ele legalidade. Aquela pessoa está dizendo assim para Deus: Senhor, eu tenho uma porta de Satanás e eu quero deixar aberta. Então, Satanás não precisa de pedir autorização de Deus para entrar. É o que acontece na vida de muitas pessoas. E é interessante porque eu conheço pessoas que eles sonharam com coisas na madrugada, quando o demônio entrou no seu sonho, ele trouxe e apresentou coisas que eles não pensavam em fazer, que nem no subconsciente seu estavam. Então, quando a gente descobre testemunho de pessoas que sonharam com coisas malignas, que não tinham desejos, como eu posso dizer que esse sonho foi pensamento consciente da pessoa? Se a pessoa não estava pensando naquilo, se a pessoa não estava falando sobre aquele assunto, e aí vem um demônio e entra na madrugada, lhe traz coisas que ele não estava desejando, é o que acontece com muitas pessoas. Tem muitos irmãos e irmãs que mandam mensagem para mim dizendo assim: bispo, eu amo a minha esposa, eu amo a minha família, eu nunca imaginei coabitar com outra mulher, eu nunca pensei em ter outra coisa com outra mulher porque eu amo a minha esposa, mas alguma coisa acontece comigo no sonho e vem me atacando e querendo ter relação sexual e querendo ter essa situação toda dentro de mim. Aí eu fico pensando, então como pode ser coisas da mente se a pessoa não está pensando, não está desejando aquilo? Meus irmãos, nem tudo é demônio, a gente sabe disso. A gente não pode dizer assim, tudo é Satanás, tudo é demônio. É claro que nós não podemos dizer assim, nós temos que ter cautela. Mas uma coisa é certa, que Satanás está enganando muita gente
e fazendo mudar a vida de pessoas através dos sonhos que ele tem introduzido na mente e no coração da pessoa, enquanto a pessoa está deitada na cama, isso ele tem feito. Nós não podemos negar isso, meus irmãos. Olha só que coisa interessante. Tem pessoas que já ligaram para mim que tinham muitos sonhos. Sonhos malignos. E sonhos malignos que não desejavam ter durante o dia, no seu cotidiano. Mas ao fazer um jejum, até um tempo de oração com Deus, ele percebeu que esse demônio chegava no sonho, mas não lhe tocava. Quando começou esse irmão a ter vida de jejum e oração com Deus. Mas antes desse irmão ter vida de oração com Deus e jejum, o demônio entrava no sonho dele, deitava na cama, fazia um monte de coisa sem ele desejar isso. Mas quando ele entrou em uma vida de jejum e oração, repreendendo esse espírito, o demônio aparecia no sonho, mas não lhe tocava. E quando ele manteve esta vida de comunhão, o demônio já não aparecia mais no sonho. Meus irmãos, Satanás sabe quem tem uma vida com Deus ou quem não tem. E é interessante porque é o seguinte, tem pessoas que quando nasce, ou é de família ou é maldição de família. Quase sempre, meus irmãos, as pessoas que têm muitos sonhos com relação sexual, muitas vezes, não são todas, mas muitas vezes, é o mesmo demônio que atua no pai, que destruiu família, irmãos, que destruiu o casamento de irmãos, irmãs, de família. E aí esses demônios seguem essas pessoas porque ele encontra uma liberdade para prosseguir de família, de vida em vida, no meio da família, porque esses demônios são territoriais, meus irmãos. Demônios são territoriais. Uma vez que eles chegam numa família e ele encontra portas abertas para destruir aquela família, ele não vai embora, até que alguém manda ele embora. Ele vai ficando, passa do pai para o filho, do filho para o neto, e aí por diante, passa para os primos, passa para as irmãs, para os irmãos, até encontrar alguém de autoridade que lhe manda embora, que começa a lutar contra ele. E aí quando essa pessoa se levanta para lutar contra ele, ele precisa ir embora. Ele vai perdendo as suas forças. É gradual. Quando esta pessoa tem esses demônios que entram nos sonhos, pessoas que vivem isso precisam se despertar. Precisam se despertar. Por quê? Porque, de alguma forma, não é Deus, mas de alguma forma, se você é uma cristã, se você é um servo do Senhor, eu estou falando de homens e mulheres que são servos de Deus em fidelidade. Daqui a pouquinho eu vou falar daqueles que estão meio lá e cá, que estão meio perdidos. Estou falando de pessoas sinceras. E você percebe que está tendo esse sonho, Deus está permitindo esse demônio entrar no teu sonho para lhe dar um sinal de que alguma coisa não está bem. Se você é cristão e tem uma vida de fidelidade, e esses demônios entram no teu sonho, Deus está querendo mostrar a você alguma coisa. Deus quer fazer você avançar em alguma área. Deus quer dar um alerta a você de que esse demônio atuou em alguma área da sua família e quer atuar em você para destruir você. Eu conheço irmãs que eram fiéis a Deus e quando passaram a ter esse sonho, a sua família foram destruída. O casamento destruído, os filhos destruídos. E sabe qual foi a pergunta que elas fizeram? Poxa Deus, por que, Senhor? Se eu sou uma santa serva de Deus, eu vou lhe dizer por que isso aconteceu. Porque de alguma forma Deus permitiu essa atitude do inimigo para alertar você de que alguma coisa não estava bem. E aí você nem caiu a ficha. Você achava que era normal, que era um sonho, acordava durante o dia, cantava louvores, e Deus estava chamando você para guerrear,
Porque de alguma forma Deus estava mostrando o inimigo que estava chegando. O inimigo que estava trabalhando nas escondidas e que mesmo ele entrando no teu sonho, porque pode ser uma permissão de Deus também, porque a Bíblia diz que um espírito vinha perturbar Saul. Está escrito na Bíblia que vinha da parte de Deus. Eu não acredito, a Bíblia diz isso, o escritor escreveu isso. Eu não acredito que era dessa forma, mas está escrito na Bíblia. Porque Deus não envia espírito para perturbar ninguém, irmãos. Deus é Deus de paz. Envia espírito perturbador. Deus não tem duas fontes, só tem uma fonte só. A fonte de Deus é a fonte de vida. Então, eu acredito que Deus pode permitir, como permitiu os demônios afligirem a Jó violentamente. Se Deus deu permissão a Satanás para afligir Jó na família, nos bens, será que não permitiu o demônio entrar no sonho de Jó também para afrontá-lo? Se você é um cristão, uma cristã, e esses demônios costumam entrar no teu sonho, Deus está te dando um alerta. Deus está permitindo, de alguma forma, o demônio entrar, mas ele está usando essa situação para lhe dar um alerta. Porque nós somos soldados. Paulo fala sobre isso. Se nós somos soldados, meus irmãos, nós temos que estar atentos ao campo de guerra. Como pode um cristão ser, não, eu sou de Deus, mas não estou em guerra não, pastor. Não, tá tudo bem nada, irmão, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Então, quantas pessoas que você conhece que era fiel a Deus, um casamento extraordinário, família foi jogada por terra, casamento destruído. Eu tenho absoluta certeza que de duas formas Deus avisou esta pessoa. Primeiro, dando revelações, dando sonhos, e segundo, permitindo estas pessoas viverem sonhos com este inimigo. De fato que a pessoa não tinha como não saber que era um demônio que estava vindo, mas de alguma forma a pessoa não teve uma atitude de um soldado. Porque no meu tempo de criança, os cristãos viviam mais alerta, os cristãos viviam mais atentos. E eram poucos os divórcios, tanto poucas pessoas que sofriam com esses espíritos malignos. E por que no século XXI, com tanta gente aceitando Jesus, isso tem prosperado? É porque tem muita gente aceitando Jesus, mas vivendo como nécio, distraído, preocupado mais com as suas coisas financeiras, mais preocupado com as suas vidas, do que vai fazer, do que tem que projetar, do que uma vida de um verdadeiro soldado. Paulo, quando fala, aquele que milita não se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, espera aí. Quem é que nos alistou para a guerra? A quem devemos agradar? Aquele que nos alistou para a guerra? Mas espera aí, então, Jesus? Que mistério é esse? Palavra de Jesus. Jesus não chamou-nos para a paz, mas sim para a guerra. Contra os homens, não. Porque a luta não é contra a carne, Efésios. Mas é contra as potestades, contra os demônios. A nossa luta é contra Satanás. Se a nossa luta é contra Satanás, ele sendo um espírito, você não acha que ele vai usar todas as armas que ele pode usar para lutar contra nós? É claro que ele vai usar. Tanto fisicamente, usando pessoas contra a nossa vida, ou no mundo espiritual, entrando nos sonhos. Quando nós descansamos o corpo, se você não sabe, o teu espírito está vivo. Só o corpo que descansa. Nós estamos aqui, não estamos? O espírito e a alma está acordado. E quando nós deitamos na cama, o espírito e a alma não dormem.
Só descansa o seu corpo. Então a batalha é contínua, é 24 horas. Tem pessoas que dizem assim, eu vou dormir agora porque amanhã vai ser um outro dia, vou acordar em paz. Que isso, minha irmãzinha? Dorme só o seu corpo. Sua alma e seu espírito nunca dorme. Então eu consigo entender que a guerra é constante. Você acha que Satanás não vai aproveitar esse momento em que você está descansando o seu corpo para poder entrar nos sonhos, para lutar contra o seu espírito? É claro que acontece. Tem um monte de pastores aí, porque estudou psicanálise, não, isso é coisa da mente, Satanás não tem poder, não, Satanás não, esse negócio de Satanás não tem poder, não tem força contra mim, irmão. Tem um monte de crente caindo, irmãos, a vida toda desgraçada, e diz, não, isso é coisa da vida. Coisa da vida como, irmãos? A gente está vendo Satanás destruir, porque a maioria desses pastores que dizem, não sou muito inteligente, Satanás, irmãos, tem pastores aí defendendo o demônio. Tem pastor dizendo assim, não, esse sofrimento que você está vivendo, isso não é demônio, não. Você vê visivelmente que é um estrago de Satanás. E os pastores inteligentes dizendo, não, isso não é demônio, não. Isso é coisa da sua mente. É só você ter pensamento positivo que vai dar certo. Pelo amor de Deus, irmãos. De que lado você está? Tem que saber de que lado nós estamos. Quer dizer que se estudar demais a Bíblia fica assim desse jeito? Então não vou estudar a Bíblia não, vou só ler ela no Espírito. É porque esses homens estão estudando tanto a Bíblia assim, estão defendendo o demônio. Então nós temos que ler, tem que sair fora desses estudos que esses homens estão dando aí para os seres humanos. Tem muita gente ensinando a Bíblia como a Bíblia é, mas tem muita gente ensinando a Bíblia, irmão, tropeçando um monte de coisa. Falando coisas sem pé, sem cabeça, ensinando coisas que não tem nada a ver. Dando ênfase aos demônios. Dando honra aos demônios e dizendo que a pessoa fraquejou por causa da força mesmo que ela não tem. Tem muita gente, meus irmãos, que está sendo dominada por Satanás. Irmão, Satanás é pior do que nós imaginamos. Satanás, ele é sagaz, meus irmãos. Irmãos, ele não pensa somente como homem. O pensamento dele é totalmente maligno e perverso. Nós não temos noção, às vezes, a dimensão, sabe, da malícia maligna que tem os nossos inimigos, meus irmãos. Porque assim como os anjos caídos eram anjos plenos na glória de Deus, quando eles se transformam em escuridão, eles recebem toda a plenitude da escuridão, da malignidade, da perversidade, do plano maligno. Como Jesus disse, ele veio agora para matar, roubar, destruir. É a única coisa que eles sabem fazer, nada mais do que isso. Então, eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu tive duas experiências aqui no Panamá, mas no Brasil eu já tive muitas outras. Mas duas experiências que eu tive aqui no Panamá foi logo quando eu cheguei, eu estava em oração. Por isso que eu falo para vocês que Satanás, ele entra no sonho, sim. Ele entra. Satanás. A primeira experiência que eu tive aqui no Panamá, eu estava orando de madrugada e aí eu fui e deitei. Quando eu deitei, eu via na frente da minha casa duas mulheres velhas, duas senhoras velhas, de idade bem velha, uma do lado da outra assim. Só que elas não atravessavam o portão para dentro da minha casa, elas ficavam do lado de fora. Mas elas estavam querendo entrar. Aí no sonho, eu falei assim, Senhor, elas estão querendo entrar, mas elas não podem entrar. Quem são essas mulheres? Deus falou comigo, eram duas feiticeiras. Porque quando nós chegamos aqui, irmãos, nós começamos a lutar contra o feitiço. Tem um demônio do feitiço que sangue de Jesus tem poder na nossa vida. Ele age com forte aqui. É o demônio do feitiço. É aquela situação que as pessoas da determinado país dizem, né? É a cultura disso, é a cultura daquilo, mas na realidade é o feitiço. É o feitiço que está por trás.
E aí, como nós estamos lutando contra os demônios forte aqui, esses dois demônios apareceram na porta da minha casa para tentar entrar no meu sonho. E aí eu, ligado no sonho, eu percebia que essas duas velhas, bem velhas mesmo, elas não entravam da porta para dentro. No outro dia, Deus me mostrou de novo, mas agora em forma de um animal, que ele já tinha entrado pelo portão e já estava entrando. Só que esse dia eu já não estava dormindo, eu estava em oração. Aí Deus falou comigo, ontem eles tentaram entrar e eu lhe mostrei pelo sonho, eles estavam tentando entrar no teu sonho para perturbar você, para tirar o propósito, para tirar a alegria desse combate que você está contra ele. Agora eles atravessaram o portão, meu servo, olha ele aí. Na oração da madrugada, quando eu vi ele no outro dia como forma de gato, eu levantei a mão e falei, Satanás, tu perdeu, tu não tem como entrar aqui. Ele bateu em retirada e não voltou mais no meu sonho. Se eu não tenho autoridade para isso, eles entram no meu sonho, perturbam minha mente, tira o propósito espiritual de eu estar nesse lugar, começa a trazer tribulação dentro de casa para piorar o processo de nós estarmos aqui. Esse é o plano de Satanás, meus irmãos. Ele é astuto. Se eu não tenho autoridade para vencê-lo, quantas pessoas que foram fazer a obra missionária e voltaram na outra semana? E alguns que não voltaram, ficaram lá e nem missionários são mais. Agora são trabalhadores, estão trabalhando, não querem nem saber de expulsar demônio. Satanás de alguma forma entrou. Então, Satanás, ele tem força para entrar no sonho de alguém. Às vezes, Deus permite ele entrar em sonho de cristão para alertar você alguma coisa. Porque nós estamos numa guerra, meus irmãos, se nós ficarmos assim, distraídos, nós vamos perder a batalha. E já tem outras pessoas que não é Deus que está permitindo. É Satanás, já tem vida de cristão, ou de pessoas que não é cristão, que não é Deus que está permitindo, é o próprio inimigo que está encontrando porta aberta para entrar. E é uma coisa interessante, são situações assim muito visíveis. Você que é esposa ou você que é esposo, pode perceber. Quando sua esposa chega assim e falou assim, fala para você assim, eu tive um sonho estranho. E naquele dia as coisas ficarem ruins. Ela ficar assim meio agitada, meio perturbada, meio nervosa, alguma coisa assim. Tem alguma coisa ligada ao sonho. Porque o sonho da parte da escuridão, quando ele entra no sonho de uma pessoa na madrugada, reflete durante o dia quando essa pessoa acorda. Porque a carne acorda, mas o espírito que lutou contra os demônios ainda estão acordados e vão ficar acordados. Então agora no corpo começa a se materializar aquela situação daquela pessoa. Outra, recebe demônios nos sonhos e acordam fracas. Irmãos, eu tive uma experiência com Deus, e são uns 20 anos atrás, Eu estou falando de experiência espiritual, não estou falando de ciência, porque a ciência diz que isso não é possível, mas quem é espiritual sabe que entende. Porque a ciência diz, não, isso não é possível, mas tem um monte de gente sofrendo com isso. Então, em quem que nós vamos acreditar? No Senhor, no mundo espiritual, ou no que a ciência está dizendo? A ciência só estuda, irmãos. Nós estamos falando de coisas espirituais. Porque a ciência não pode explicar o sofrimento de pessoas que são espirituais. Elas não podem explicar, então elas não têm bagagem para nos ensinar coisas espirituais. A ciência tem bagagem para nos orientar em coisas terrenas, em coisas que ela conhece. Nós devemos respeitá-la. Agora, mundo espiritual, isso é coisa do espírito, é coisa de quem é espiritual, de quem conhece o mundo espiritual, é assim que funciona. Então, uns 20 anos atrás, tem mais, uns 21 anos atrás, meu filho era bem novo ainda. O Alan tinha 1 ou 2 anos de idade, hoje que tem 22 anos. E eu tinha retornado para Jesus, porque eu fiquei 3 anos desviado. Os 16 até 17, até o 18, alguma coisa, 19, por aí. Quando eu voltei para Jesus, 6 meses depois, já estava orando, buscando a presença de Deus.
E durante um mês aconteceu isso comigo. Eu estou falando de experiência que eu vivi. Aí eu comecei a buscar a Deus. Minha esposa aceitou Jesus, porque minha esposa não era cristiana. Aceitou Jesus, aí eu voltei para Jesus também, isso é uns 21 anos atrás. Meu filho era novo. E eu passei um mês tendo uma experiência ruim. Porque quando eu saía da igreja, quando eu deitava, era um dia sim, um dia não. Quando eu deitava, eu via um demônio que ele me empurrava e eu caía num poço. E quando eu caía no poço, ele começava a me esbofetear. Me batia muito. Quando eu acordava no outro dia, por isso que eu falo sobre sonho, porque eu tenho uma experiência própria. Quando eu acordava no outro dia, eu sentia dor em toda parte do meu corpo. Além de eu sentir dor em toda parte do meu corpo, eu sentia débil. Débil aqui no Panamá é alguém fraco, sem força. É assim que eu sentia. Eu ia trabalhar, eu ia fazer alguma coisa, eu não tinha ânimo para nada. Aí no outro dia já estava melhor. 2 dias depois, quando eu deitava no sonho, eu via a mesma coisa. O mesmo demônio vinha, me empurrava dentro de um poço. Isso há 21 anos atrás. E eu caía dentro do poço, ele entrava dentro do poço e com um pedaço de pau ele me batia. Foi durante um mês isso aconteceu. Eu já não estava aguentando mais. Eu não sei se eu comentei isso com a minha esposa. Eu já não estava aguentando mais, porque eu era mais espiritual, porque eu já era um desviado. Fiquei 3 anos desviado. Então eu já sabia mais das coisas do Senhor. Minha esposa não sabia. Então eu não queria falar com ela sobre essas coisas. Um mês assim, irmãos, eu já não estava aguentando mais. Eu falei, Senhor, esse demônio quer me deixar alguma coisa, esse demônio, Deus está permitindo eu ver para que o que esse demônio quer fazer. E aí um dia eu fui para a igreja, um culto da escola dominical. E eu sentei assim na escola dominical e quando levantamos para orar, o pastor Osmar, se eu não me engano, Osmar também era o nome dele, até faleceu já. E quando ele levantou a igreja para oração, Deus tomou um homem de Deus, pastor Descindo, um senhor bem de idade, que estava bem ao lado assim meu, assim, umas três pessoas depois de mim. E Deus tomou ele em profecia, ele veio até mim. E quando ele veio até mim, ele falou. Deus falando em profecia com ele. Eis que digo assim, meu servo, falando comigo. Eu vejo quando esse demônio todos os dias vem e entra no seu sonho e te esbofeteia. Hoje eu vou destruir ele, porque o plano dele é levar você à morte através de uma doença. Como é que a ciência pode explicar isso? E eu me sentia débil durante um mês. Ninguém sabia daquele sonho, só Deus. E eu estava novo na fé, voltando novamente a buscar a presença de Deus. Então, para mim, aquilo foi uma experiência. Então, toda vez que o demônio vem no meu sonho, hoje, graças a Deus, irmãos, Satanás não entra no meu sonho para trazer coisas malignas, mas quando eu estou dormindo e eu sinto que Satanás está tentando entrar, é porque Deus está me alertando de alguma coisa. Alguma coisa Deus está me alertando. Aí eu já entro em oração, jejum durante o dia e falo, Satanás, acabou. Você está vindo, eu não sei quem é você, não sei qual é o seu propósito, Deus já me mostrou que você está vindo, você não tem poder de entrar no meu sonho, pronto. Porque todos os dias, não tem um dia que Satanás não planeja algo contra você. Ele não sabe fazer outra coisa, minha irmãzinha. Meu irmão, Satanás não sabe fazer outra coisa, a não ser maquinar mal, a não ser preparar armadilha. Ele tem o tempo todo dos demônios, é exclusivo a destruir-nos. Então ele tem muito tempo, quando eu digo muito tempo, é assim, tempo disponível para lutar contra eu e você, sem precisar fazer outras coisas. Ele só sabe fazer isso. Ele só pensa nisso. O almoço dele é sofrimento. A janta também é sofrimento. O plano, tudo. Então, nós temos que estar atento concernente a isso. Porque no Brasil mesmo,
E em outros países também que invocam muitos demônios, já é comprovado isso por experiências de homens e mulheres de Deus que eram bruxos e se converteram, de que eles se reuniam para entrar no sonho de alguém. Eles se reuniam e naquela reunião de magia negra deles, eles saíam do corpo e os demônios iam com ele na casa de fulano que eles queriam fazer mal, entrava no sonho e a pessoa acordava doente, em pouco tempo a pessoa morria. Pastor, mas Deus não permite isso. Hã? Os homens fazem o que querem na vida. Se prostituem, se ensoberbece, vive a sua vida do seu bel prazer. E Deus é obrigado a guardá-los dos inimigos? Não. Deus pode permiti-lo. Sabe para quê? Quem sabe essa seja uma experiência para despertar alguém para mudar de vida. Por que muitos pastores estão ensinando que você está protegido, nada vai acontecer com você, mas está acontecendo. Por que os pastores estão ensinando, dizendo, não, agora você está protegido, Deus é com você, mas a pessoa continua cometendo pecado, continua no adultério, continua sendo mau testemunho para as pessoas na rua, usam roupas escandalizadas, está de shortinho curto, de peito para o lado de fora, ainda pedindo oração. Eu já falei, no meu zap não adianta. Se aparecer alguma irmã no meu zap com roupa de fora, roupa curta, pedindo oração, já bloqueio, nem oro não, já bloqueio de uma vez, que são falta de como eu posso dizer, falta de vergonha para lidar com o homem de Deus, pelo amor de Deus, né, meus irmãos? É assim que as pessoas estão. Vive a sua vida, seu bel prazer e quer que Deus os proteja de tudo. Hã? Quer dizer que Deus agora é marionete nossa. Senhor, estou na carne, me protege a si mesmo, tá Deus? Não, Deus vai permitir. É por isso que os homens estão casando, dando-se em casamento. Eles estão colhendo os frutos dele. Mas o que me entristece mais é pessoas que conhecem o reino de Deus sofrendo isso. Você vê quantos pastores, meus irmãos, que eram referência, tinham autoridade, pregavam, tinham conhecimento na Bíblia. A esposa traiu, largou, o casamento foi por água abaixo. Será que Deus tinha prazer nisso? Será que foi Deus que fez isso na vida deles? Não. Em algum momento eles ficaram nécios. Em algum momento eles não quiseram acreditar que estavam em guerra de verdade. E aí estão aí, drogados pelos cantos da vida. Rumando segunda, terceira esposa. Mas você acha que Deus não alertou eles? Não pensa você que eles cometeram isso? Ah, porque eu sou fraco mesmo, eu cometi pecado. Mentira. Deus alertou eles. Se Deus alertou até quem não era cristão, como Nabucodonosor, por que não vai alertar quem é servo dele? Deus alertou até Nabucodonosor, que não era cristiano, que não temia a Deus. Você acha que Deus não alerta esses crentes que estão tendo vidas destruídas? É claro que estão alertando. Você não sabe, eu não sei, mas Deus está visitando eles. Deus está permitindo. Ou quando Deus envia o anjo, fala com eles de alguma forma, ou Deus permitindo os demônios entrar neles e mostrar para eles que eles estão fracos. E Satanás está arrebentando. Era o meu caso, isso há 20 anos atrás. O demônio vinha e me arrebentava. Por que Deus mostrou aquilo? Porque eu estava fraco, eu precisava se despertar. Eu entrei para o reino de Deus, mas eu achei que agora é tudo paz e maravilha. É o que eles estão ensinando, essas igrejas mundanas por aí. Agora é tudo paz e maravilha. Tudo paz e maravilha, que é isso, irmãos? Estamos em guerra. Que tudo paz e maravilha é essa que as pessoas estão trocando de casamento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que paz e maravilha é essa que a pessoa vai para a praia de biquíni, com um biquíni desse tamanhozinho e contando testemunho? Olha que Deus me deu, olha, eu estou aqui na praia gastando meu dinheirinho que Deus me deu. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Mas isso é o que o povo quer. Então, se o povo quer isso, que eles recebam o que eles têm. Eles estão recebendo o que eles têm. Agora, uma coisa é certa. A vida que eles estão mostrando e que eles querem ter, não pode nos ensinar alguma coisa. Porque nós aprendemos que está escrito na Bíblia. Se está escrito na Bíblia, nós cremos. Se está escrito na Bíblia que nós estamos em guerra, nós cremos.
Jesus mesmo falou, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Mas que tipo de guerra é essa, bispo? É guerra entre os homens? Não, porque Efésios diz que a luta não é contra a carne. Que guerra é essa que Jesus está falando? É guerra contra as obras do mal, irmãos. Irmão, nós estamos em guerra contra as obras da escuridão. É claro que nós não vamos ficar 24 horas, ai, estou em guerra, ai, estou em luta. Não, não é assim não, não é isso que Deus quer. Mas você deve ser uma pessoa centrada e entender que tudo é um tempo determinado. Você está em guerra. Nós estamos em guerra. E se nós estamos em guerra, o general dos generais, que é o nosso Senhor, sempre nos dará um alerta. Não é assim? O general de uma guerra, por obrigação, ele procura a saber as fraquezas do seu rival para passar para os seus soldados. Não é isso? O general é pago para isso. Para quê? Os generais se reúnem para descobrir qual é a fraqueza do outro exército. O nosso general, será que não sabe a fraqueza do exército do mal? Será que o nosso general, que é Jesus, não sabe qual é as táticas do inimigo? E por que ele não pode permitir você saber as táticas? Seria, meus irmãos, seria até assim incompreensível estar numa guerra espiritual, o general, que é Jesus, que sabe como funciona o mundo da escuridão e ele não avisar você. Que Deus é esse? Que general é esse? Que sabe que o inimigo está vindo, que sabe que ele está trabalhando, que sabe que ele é astuto, mas não vai lhe revelar, não vai lhe mostrar. Deus quer revelar. Você lembra que Deus deu um sonho até a mulher daquele governador que foi condenar Jesus? Ela não era cristiana, mas ela teve um sonho que Jesus era inocente e que o esposo não deveria compactuar com a morte dele porque ele era inocente. Aquela mulher não era cristiana. Mas Deus deu um sonho a ela. Não foi Satanás que deu o sonho. Então, de duas formas Deus permite. Ou Deus dá o sonho a você, ou Deus permite que o Satanás de alguma forma. Deus não permitiu, irmão, Satanás vir esbofetear Paulo. Não foi Deus. Porque Deus não é demônio, irmãos. Tem um perigo falar isso. Deus é santo. Então, quem esbofeteava Paulo? Era o demônio. E com a permissão de quem? De Deus. Para quê? Por que Deus permitia Satanás esbofetear Paulo? Quando Paulo pergunta, Senhor, em outras palavras, Senhor, o Senhor está permitindo isso? Aparta de mim, Senhor, esse demônio que vem me esbofetear todos os dias. Aí Deus fala, por que Deus permite? Aí Deus fala para Paulo, não, Paulo. Não, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe, o caso de Paulo, era necessário aquele demônio porque Paulo era soberbo. Profundamente soberbo antes de encontrar Jesus. Então, mesmo o demônio que fez Paulo ser violentamente soberbo, ele não tinha ido embora. Depois que Paulo aceitou Jesus, ele ainda seguia Paulo. Então, para que esse demônio não dominasse Paulo, como dominava antes, Deus permitiu o espinho na carne. O demônio vinha e esbofeteava Paulo, para que Paulo entendesse que ele não era nada, mas que Deus era na vida dele e ele era suficiente. E Paulo chega a dizer mais na frente do versículo, quando ele diz assim, para que eu não se exaltasse pelas revelações de Deus, foi me dado um espinho na carne. Então você percebe que Deus tem a sua maneira de tratar conosco. Minha irmãzinha, você está tendo sonhos malignos, Deus está te alertando alguma coisa, você está fraca, tem alguma coisa acontecendo, minha irmãzinha. Antes que venha tudo de mal a pior, minha irmã, se desperta. Talvez tenha irmã dizendo assim, mas pastor, eu sou uma santa serva de Deus, sou um servo de Deus, mas eu estou tendo um sonho maligno. Deus não está te maltratando, não. Ele está permitindo de alguma forma o inimigo entrar até uma determinada área na sua vida para mostrar para você onde está a sua fraqueza, que é tempo de reagir. Se você não reagir, aquele plano do sonho vai se concretizar na sua vida. Eu tive experiência de pessoas que me relatou que viviam bem, meus irmãos, viviam bem financeiramente,
E aí, quando percebeu que um demônio entrou no seu sonho, começou a mexer nas suas coisas, nas suas empresas, no seu negócio, perdeu tudo. Eu conheço experiência de pessoas que me relatou que eram um casal abençoado, amavam um ao outro, mas quando o demônio foi entrando, o demônio entrou num, entrou no. Aí um dizia assim, eu tive um sonho estranho, o outro dizia, eu também tive um sonho estranho. Aí quando vai ver, irmão, de tanto demônio entrar no sonho, quando vai ver o casamento era rachado ao meio. E Deus estava nisso? Deus, de alguma forma, até permitiu que Satanás viesse para que o crente se alertasse, mas ele não se alertou. E eu conheço também situações de pessoas que me relataram, em 3 anos no YouTube, muita gente me manda mensagem de pessoas que não eram cristã, mas teve sonhos. Até hoje eu recebo pessoas que não eram cristãs, de mulheres e de homens que dizem, pastor, eu não sou cristão, sou católico. Eu lembro de uma irmã que falou que era espírita. Uma irmã no Brasil que falou comigo, bispo, eu era espírita. Mas eu tive um sonho que o meu casamento caía por terra e depois de uns 2, 3 dias eu encontrei o senhor no canal e agora eu estou ligando para o senhor, eu não sou nem crente, mas eu estou aqui relatando o sonho. Falei, vamos orar, minha filha. Deus não importa se você é espírita ou católico, Deus está te dando um alerta para você saber que existe o Deus que quer conduzir a sua vida. E a pessoa toma posse da vitória. Aí Deus está mostrando os crentes. Aí tem crente que fala, ai meu Deus, mas tinha um sonho terrível. Tive um sonho assim, tive um sonho assado. Deus está te alertando de alguma coisa. Ó, tem demônios que estão entrando no sonho e deixando pessoas doentes, doentes de morte. Só que às vezes a doença não aparece assim de um dia para o outro. Ela leva um tempo. Porque o demônio entra no sonho hoje, ataca uma parte do seu corpo. Você nem se desperta. Daqui a 2 dias ele vem e ataca de novo. E assim ele vai fazendo. Porque Satanás, entenda bem, ele é derrotado. Satanás é derrotado. Mas ele é persistente. Ele sabe que ele pode ser derrotado por alguém que se levanta no poder do nome de Jesus. Mas ele nunca vai desistir, porque ele é insistente. Ele é insistente. Você o derrota no poder do nome de Jesus, mas não significa que ele some da sua vida. Esse negócio dos pastores falar assim, ó, vou expulsar esse demônio agora e nunca mais esse demônio virá na sua vida. Mentira. Ele vai embora. Ele sai daquela casa, mas diz a Bíblia que ele fica ao derrer. Ele vai embora, não. Os demônios são territoriais. Para você que não sabe, os demônios são mais organizados do que nós, como igreja. Sabia? O pastor manda um obreiro fazer alguma coisa, o obreiro fica ali todo coçando a cabeça. Ah, faz hoje. Não, amanhã eu não quero fazer mais. Amanhã eu não vou visitar mais, não. Amanhã eu não vou orar, não, porque o pastor... eu acho que o pastor... Aí Satanás ordena o seu demônio e o demônio vem contra nós e não vai embora, não. Os principados obedecem. As potestades obedecem os principados. E os principados obedecem Satã. Piamente. Então, quando um demônio é enviado para a vida de uma pessoa, quando um demônio manifesta na vida de uma pessoa, em alguma área da vida daquela pessoa, mesmo quando ela aceita Jesus, o demônio ele sai da pessoa, mas ele não vai embora. É a área que ele sempre quer fazer a pessoa cair novamente. Sempre quer fazer. Por exemplo, se uma pessoa tem um problema na juventude de prostituição, os pais já se separaram, aquele demônio chegou na vida daquela moça, daquele moço, vai seguir aquela pessoa até ela morrer. Se ela não lutar contra isso, eles vão cair naquele pecado constantemente. Ou é um vício de droga, ou é alguma outra coisa, ou é uma jogatina, ou é roubo, ou é alguma coisa, ou é malícia. Não importa. Cada área específica tem um demônio. E quando você aceita Jesus, ele sai de você, mas ele não vai embora. Ele fica ao derredor. Ele vai no inferno, recebe as instruções, mas volta para o mesmo lugar, ao derredor, observando a sua vida. E ele sempre vai querer fazer você cair naquela dimensão de fraqueza que você teve. Então, meus irmãos, de que lado nós estamos?
lá da ciência ou da realidade espiritual? Olha, eu tenho orado por pessoas doentes que até hoje não sabem de onde veio a doença. Eu tenho orado por pessoas que sofrem em alguma área da sua vida e não conseguem entender por que sofre tanto se é uma pessoa bacana, se é uma pessoa que faz as coisas certas. Eu estava falando com a minha professora de espanhol aqui, nós estamos com uma professora de espanhol aqui ensinando a eu, minha esposa, meus filhinhos. E eu estava falando para ela, será que o seu sofrimento que você teve de separação de um monte de coisa, isso é coincidência, senhora? Ah, isso é coisa da vida. Eu falei assim, esse é o problema do homem quando o homem quer viver a sua vida. E depois, quando acontecem os problemas, acha que é coisa da vida. As pessoas querem viver a sua vida e o seu bel prazer. Distante de Deus, faz o que quer. Se diverte, casa e dá-se em casamento, se embriaga, se droga. Aí quando acontece uma destruição no casamento, é coisa da vida, vou tocar minha vida assim mesmo. Assim, é coisa da vida. Foi o que eu falei a ela. O seu problema, professora, a sua situação, não é coincidência. O problema é que você estava tão assim, tão desligada das coisas de Deus, que você vivia a sua vida, queria planejar os seus projetos, queria resolver os seus problemas e não se preocupou com as coisas de Deus. E agora você não pode culpar a Deus por ter um rastro de destruição na sua vida. Aí, para se conformar às pessoas que só dizem assim, não, vamos tocar para frente, porque isso é coisa da vida. Coisa da vida, não. Se você age assim, desse jeito, pode aguardar, porque as coisas da vida na frente vai acontecer a mesma coisa. É coisa da vida? Porque tem pessoas que sofrem uma vez, duas vezes, três vezes, a mesma coisa. Vão dizer que é coisa da vida até que ponto? É coisa da vida até que ponto, meus irmãos? Coisa da vida que nada, irmãos, é Satanás que está trabalhando. Ainda bem que o Filho do Homem veio desfazer as obras da escuridão. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus chega na nossa vida e nos liberta, isso não significa que agora está tudo mil maravilhas. Jesus nos liberta dos planos de Satanás. Mas não se engane, meus irmãozinhos, a luta continua. A luta continua. Quem imaginou, será que os apóstolos haviam imaginado que depois de escolher andar com Jesus, sua vida seria extraordinária? Será que eles tinham imaginado que eles iriam morrer por Jesus? Será que eles tinham imaginado que eles iriam sofrer por Jesus? Não. Mas esse foi o caminho. Eles foram mártires. Eles foram as pedras principais do Evangelho. Eles ficaram como exemplo vivo de fidelidade. Nós ainda no século XXI estamos vivendo até bem, irmãos. Você vê os brasileiros, vão na igreja, cantam, vão no bar, bebe cachaça. Alguns brasileiros vão na igreja, cantam, depois no outro dia vai para o centro espírita. Está tudo bem, não acontece nada. Então, meus irmãos, nós estamos em guerra. Quem sabe você está sofrendo, você está, como eu li num livro de um amigo meu, uma coisa interessante que ele diz. A pessoa, isso é uma pura verdade, a pessoa se organiza para estudar, a pessoa se organiza para entrar na faculdade, a pessoa se organiza para construir uma empresa, a pessoa se organiza para comprar um carro, a pessoa se organiza para comprar uma casa, a pessoa se organiza para botar o filho numa boa escola, mas não consegue se organizar para lutar no mundo espiritual. Por que será? Porque é a área que o inimigo quer deixar você débil. Tem pessoas que é valente para se formar numa faculdade, mas não é valente para lutar contra as obras do inimigo. E aí o que adianta um curso de faculdade e o demônio dominando a sua vida?
Então tem que fazer tudo no Espírito de Deus. Quer fazer uma faculdade? Faz no Espírito de Deus. Está fazendo faculdade, tem força, mas está lutando em guerra. Cristo está com você. Está lutando para comprar uma casa, mas luta com Deus nesta batalha, porque a vitória será completa, tanto física quanto no mundo espiritual. Tudo que você faz com Deus, você vence duas vezes, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, porque tudo primeiro se manifesta no mundo espiritual. Por isso que Satanás gosta de entrar nos sonhos das pessoas, porque nos sonhos das pessoas está ligado ao mundo espiritual. O espírito não morre, o espírito não cansa, melhor dizendo, o espírito não dorme. Quem dorme é o corpo. Eu já expliquei isso para você. Então Satanás vai atacar. Vai atacar. Porque ele sabe que quando ataca alguém espiritualmente, quando a pessoa acorda, no mundo físico, a pessoa sente, o corpo sente o impacto desta luta. É por isso que tem muita pessoa que dorme e tem literalmente, sonho literalmente, como se estivesse coabitando com outra mulher. Tem todos os sintomas e vice-versa. Todos os sintomas e vice-versa. Agora, dizer que isso não é real, isso está acontecendo, irmão. Tem um monte de pessoas sendo destruídas. E vou dizer mais. Aqueles que invocam os demônios, eles estão atuando. Enquanto você está dormindo, enquanto você está tirando um sono profundo, se falava muito antigamente, é verdade. Satanás, ele procura o tempo da escuridão. Você pode ver que os feiticeiros sempre buscam o período da madrugada, da noite, para trabalharem com os demônios. Por quê? Porque é a hora que a pessoa está mais fragilizada, o corpo está descansando, mas o espírito está alerta, porque o espírito não dorme, é a hora que a pessoa está mais fragilizada. E é interessante que é a hora que Deus está dizendo: aquele que me busca de madrugada me acharão. Que mistério é esse? Então, até quando você está dormindo, está tendo guerra. Mas Jesus está te chamando você para a madrugada. Cadê você? Tem que lutar, minha irmãzinha. Uma coisa que eu aprendi da minha mãe, e tanto eu aprendi vendo, e eu percebi que era realmente verdade. Minha mãe era uma mulher de muita oração, até hoje. Mas quando criança, eu vivia vendo minha mãe acordar de madrugada. Quando eu passava para ir para o banheiro, 2, 3 horas da manhã, minha mãe estava de joelhos dobrados. E pensa numa mulher que tinha tudo para dar errado com o marido. Minha mãe foi abandonada pelo meu avô, que era português. Meu avô veio de Portugal. Minha mãe veio também. De forma que o meu avô deserdou minha mãe porque minha mãe casou com um homem negro. Então ela foi abandonada pelo pai, pelas irmãs. A única pessoa que ficou do lado dela era minha avó, mas minha avó não podia comentar com a minha mãe porque meu avô tinha proibido. Então minha mãe, sozinha, abandonada por todos. E do lado da parte do meu pai, as irmãs do meu pai não gostavam da minha mãe porque minha mãe era branca. Eu estou falando isso de 50, 60 anos atrás, irmãos. Então, pensa numa mulher que tinha tudo para ser derrotada. Ela descobriu que o poder da oração podia mudar a sua história. Resumindo, o pai que a desertou veio morrer nos braços dela, cuidado por ela. Minha mãe cuidou do meu avô antes dele morrer. As irmãs da minha mãe, tudo dependeu muito tempo da minha mãe. As irmãs dos meus pais, a maioria, tudo vida derrotada, não tem casamento, tudo derrotado. Mas a minha mãe prevaleceu. Por isso que eu oro hoje, porque eu descobri que se minha mãe venceu por aquele ato que ela fazia da oração da madrugada, então eu vou vencer. E é o que eu tenho visto. Eu tenho vencido também pelo poder da oração. Então, o exemplo, quando eu era criança, tinha 5, 6 anos de idade, eu passava de madrugada para ir no banheiro, minha mãe estava orando.
E a história se repete. Quando os meus filhos vão de madrugada para ir para o banheiro, eles me encontram orando. Vem aqui na igreja e pergunta a eles se eles me encontram orando de madrugada. A história se repete. Se minha mãe foi vitoriosa, até o meu pai morrer foi vitorioso, cuidou de todos os seus filhos, foi uma bênção, glória a Deus, eu também serei uma bênção, debaixo do poder da oração. Pronto. Estamos em guerra. E há mais de 50 anos minha mãe ora até hoje, tadinha. Gosta de orar, vive na oração, ali buscando a Deus. Quando ela vê que um demônio está chegando, ela já vai para a oração. Depois de 50 anos a pessoa não se cansou, irmão. Como se cansar, irmãos? Porque essa geração está se cansando muito rápido hoje. Faz uma campanha de uma semana, já que é um milagre. Faz uma campanha de 3 dias, já que é um milagre. Claro, esses pastores ficam dizendo, vem aqui fazer uma campanha de 3 dias que sua vida vai mudar. Aí a pessoa acha que 3 dias sua vida vai mudar. Em 40 anos a vida dela não mudou lá no mundo, Satanás arrebentou a vida dela e na igreja quer que a vida mude em 3 dias. Que mistério é esse? Não é mágica não, irmão. Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço, não existe mágica. Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Esse negócio dessas igrejas, vem aqui que muda a sua vida, não. Satanás, você pode vir aqui na minha igreja, eu expulso o demônio de você, você começa a ter uma vida diferente, mas a luta continua. Se você der legalidade ao inimigo, o inimigo vem e arrebenta você novamente. E se você permanecer com Deus, você vai sempre estar lutando contra ele. Você é um mau inimigo por resto da sua vida. Irmãos, querendo ou não, nós temos inimigo por resto da nossa vida. Queira você ou não. Você pode ser a pessoa mais boazinha. Quantas pessoas que no meio da família, dos irmãos, poxa, eu sempre fui o mais correto e o que mais sofri. Não importa se você é o mais bonzinho ou o mais correto. Você tem um inimigo. E ele está aí, João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar, destruir. Mas você tem também um amigo. O amigo é Jesus. E ele diz, eu vim para desfazer as obras da escuridão. Porque eu vim trazer vida e vida com abundância. Se o teu inimigo veio trazer morte, destruição e sofrimento, eu vim trazer vida e vida com abundância. Quando Jesus fala de vida e vida com abundância, não é vida de mágica não, meus irmãos. É vida de luta. Porque Jó sofreu, mas lutou e Deus deu vitória a ele. Abraão sofreu, mas lutou e Deus deu vitória a ele. E até os seus últimos dias Abraão lutou, tá, meus irmãos? Abraão não lutou só naquela peregrinação e depois foi abençoado, não. Até os seus últimos dias Abraão lutou. Quando Deus chama Abraão para sair da terra dos Ur dos Caldeus para uma terra que ele ia mostrar, Abraão não imaginava que tinha que enfrentar inimigo, tinha que criar exército dos seus servos para lutar contra reis. E foi assim que foi. Não foi esse negócio de milagre, assim, de mudança de vida assim não, irmão. Tem que pagar o preço. Que mistério é esse? Que evangelho fragilizado é esse agora, que através de uma imposição das mãos tudo muda na sua vida e nunca mais você tem luta. Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. E eu, como eu já sei que tem que pagar o preço, quando a pessoa pede uma oração, eu repreendo o demônio, Deus dá uma revelação, mas eu já aviso já. Se der lugar ao inimigo de novo, Satanás arrebenta sua vida. Tem que pagar o preço agora. Qual é o preço? Aceitar o inimigo como nosso adversário, aceitar Jesus como nosso Senhor, que está lutando conosco, mas entender que nós temos um inimigo e ele não se cansa, ele vai lutar até o último dia da nossa vida. Satanás fica ali, irmãos, lutando até o dia da nossa morte. Não foi assim com Moisés? Satanás lutou com Moisés, lutou, até o dia que Moisés estava morrendo, Satanás estava ali rodeando para querer tocar no corpo dele. Mas aí o anjo chegou e pum, acabou com a situação. Então Satanás está lutando. Até o último dia do nosso leito, ele vai estar ali ao derredor, espionando para ver se encontra uma oportunidade de arrancar nossa fé e tirar-nos o reino de Deus. Esse é o trabalho dele. E ele vai exercer isso com toda a sua força. Porque ele não tem mais esperança. A esperança que nós temos, ele não tem mais. Então ele vai lutar até o último dia da sua vida. Mas eu quero lhe dizer algo profético agora. Você deve manter a sua vida com Deus. Tem que ter o tempo do Senhor. Você pode estudar, você pode fazer tudo que você quiser na sua vida. Quando eu falo tudo, de lutar com a vida, não os pecados, né? Não estou falando de pecado. Estou falando de luta, é trabalho, é família, é faculdade, é estudo, é a obra de Deus. Mas tem que ter um tempo, você tem que ter um tempo a sós com o Senhor.
Daniel era um homem importante na Babilônia. Sabia? Daniel era um homem importante. Um homem atarefado. Mas ele orava 3 vezes ao dia. Daniel tinha muito compromisso, porque ele era alguém importante na Babilônia, mesmo sendo judeu. Mas ele tirava o seu tempo para Deus. As pessoas querem levar a sua vida hoje a seu bel prazer, meus irmãos. Depois, quando Satanás começa a atacar, a pessoa começa a ficar desesperado. Aí vê na televisão alguém falando do sal grosso, da rosa ungida, do desafio da cruz. A pessoa fala, é a minha oportunidade, porque eu não aguento mais. Claro, não aguenta mais, por quê? Porque só desejou sua própria vida. Os seus bens, os seus prazeres, os seus trabalhos. Suas coabitação com seus esposos, só pensou em sexo, só pensou em casamento, só pensou em... Sabe, meus irmãos, não pensou nada no mundo espiritual, mas agora está sofrendo. Agora tem que pagar o preço. Você pode procurar a melhor igreja do mundo inteiro. Não existe milagre. Não existe milagre de uma vez só e nunca mais você sofrer. Não. Esse milagre Deus não vai fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus utiliza o sofrimento para nos aperfeiçoar. Então Deus não vai fazer um milagre para que você pare de sofrer por toda a sua vida. Ele não vai fazer esse milagre. Porque Deus usa as adversidades na vida para forjar o nosso caráter. Se nós não tivermos problema, nós seremos pessoas arrogantes, pessoas má. Teremos o nosso ventre como nosso próprio Deus. E aí nós seremos uma pessoa terrível como Satanás é. Por isso que Deus não vai fazer esse milagre de você não sofrer nunca mais. Mas eu sei que Ele faz um milagre de fazer você vencer todas as suas adversidades, buscando nele. E aprendendo com cada luta, com cada batalha, com cada adversidade. Isso eu sei que Ele faz. Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencer. Nós vivemos de vitória em vitória. Então, se nós confiarmos e obedecermos a palavra, Ele nos dará vitória sempre. Toda vez que vier uma luta, você vai chorar, você vai ter uma experiência com Deus, vai aprender alguma coisa, mas a vitória vai chegar. É assim, irmãos. Nós vivemos de vitória em vitória. Porque aquele que pagou o preço por nós está nos chamando para vencer e não para perder a batalha. Até porque está escrito na Bíblia. Guarde isso. Está escrito na Bíblia Sagrada. Eu não lembro aonde agora, mas entra no Google aí e procura. Está escrito assim: Deus só dará paz aos vencedores. Deus dará paz aos vencedores. Amém? Então você está em guerra. Glória a Deus. Na próxima semana eu vou fazer o terceiro vídeo falando sobre a importância do ato profético na nossa vida para nós lutarmos. Porque tem pessoas que dizem que, bispo, o senhor falou muito de luta, mas como lutar? Então no terceiro vídeo eu vou falar sobre isso. Aí entra a importância dos dons, principalmente de profetizar, porque o dom de profetizar é o dom que você recebe da autoridade de Deus para dar ordem. Tanto você fala o que Deus está mandando, ou quando você usa também a autoridade que Deus te deu para impedir que um demônio atue em alguma área da sua vida. Tem muitos cristãos que não têm essa autoridade. Ora muito, busca, mas não sabe dizer assim, demônio acabou naquela área. Pum, procura outro, mas nessa acabou. Porque ele deu uma palavra de autoridade sobre aquela situação. Então eu vou falar sobre isso. Hoje nós aprendemos que devemos lutar. No próximo vídeo dessa seleção eu vou falar da importância das armas, que Paulo fala sobre isso no livro de Coríntios, para nós sermos um verdadeiro soldado. E aí, de todas as lutas, podemos chorar, mas a vitória está logo à frente. E as pessoas que não conseguem ver as vitórias logo à frente, porque não aprenderam a lutar ainda? Porque esquece não, meus irmãos. Paulo diz, aquele que milita, nós fazemos parte do exército.
Não se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Então, alguém nos chamou para este exército. Então, se nós não aprendemos a lutar como soldado, nós não vamos tomar posse da vitória. E é o que tem acontecido. Tem pessoas aceitando Jesus, achando que só o fato de aceitar Jesus, a sua vida vai mudar. Aí a sua vida não muda. Por quê? Porque Jesus salvou ela, mas ela não está conseguindo vencer as lutas porque não sabe como lutar. Deus é culpado? Não, tu tem que aprender a lutar. Tem que aprender a lutar. E é através das adversidades, através do ensino da palavra de Deus, que nós aprendemos como reagir contra os nossos inimigos. Aí sim nós vamos se tornar mais do que vencedores. Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo. Muita gente vai ser abençoada por esse vídeo também. E prepara o terceiro. O terceiro vídeo vai ser mais violento, porque nós vamos falar da conexão do Espírito através dos dons na nossa vida. Amém, meus filhinhos? Deus abençoe a todos. Não se esqueça de dar o like também. Obrigado por ter participado comigo nesse momento. Deus abençoe muito vocês. Ficam na paz do Senhor Jesus, tá bom? O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Glória a Deus.